Boa noite, Vanderlei Silva. Então vamos lá, gente. Marca a hora, tá? Aí deixa só 15 minutos sobrando, tá bom? Vai ficar A palavra está no Salmo 139. Deixa eu abrir aqui. Lá. Deixa eu pegar o Salmo aqui. 139, é o Salmo todo, tá? Então eu vou ler aqui. É um salmo muito bonito. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins. Entristece-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se o contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Amém? Eu quero que vocês prestem atenção nesses dois últimos versículos, 23 e 24, que fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então vamos lá. Eu acho que o Márcio entrou. Então vamos lá. Através desse salmo podemos perceber que Deus tudo sabe ao nosso respeito, desde a concepção da nossa vida no ventre da nossa mãe. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. No versículo 4, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Né? Então esse versículo, essa passagem, né, fala que Deus tudo sabe de nós.
ele não adianta a gente querer fazer alguma coisa em oculto de Deus que a gente não vamos conseguir. Então, porque a própria palavra de Deus em 1 Coríntios 11:28 pede para nós examinarmos: examine-se o homem a si mesmo. Né? Por que a palavra de Deus pede isso para nós examinarmos nós mesmos, né? Examine o homem a si mesmo, a sondar, a refletir sobre nossas atitudes, ver o que verdadeiramente sentimos, pensamos ou achamos, se Deus já sabe tudo, né? Então por que nós precisamos sondar se Deus já sabe tudo de nós? Amém? Então quando a palavra de Deus fala, examine-se o homem a si mesmo, a palavra fala para nós fazer uma alta verificação de nós mesmos, né? Não é o que nós devemos para Cristo, não é o que nós devemos para Deus. Porque o que nós devemos para Deus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados. Agora, quando fala examine-se o homem a si mesmo, o que nós estamos fazendo de bom para Deus, né? Será que o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Jesus pediu para nós, né? Como por exemplo, não se preocupe com o dia de amanhã, que o dia de amanhã pertence a Ele mesmo, né? Para a gente não se preocupar com as coisas do futuro, mas viver no presente, não olhar somente para as coisas visíveis, como o Marcelo falou aqui no início, né? Mas olhar para as coisas invisíveis, que são as coisas de Deus, né? É o formato de Deus, digamos assim, o que Ele fez no invisível, né? Veio para o visível, veio para o físico, mas tudo foi criado no invisível, tudo foi criado no mundo espiritual. Amém? Então quando fala examine-se o homem a si mesmo, é para a gente examinar o que tem dentro de nós, o que nós estamos absorvendo, né? A palavra de Deus fala que os nossos olhos são a cadeia de nosso corpo, né? E tudo que os nossos olhos vê, isso é absorvido pelo nosso corpo, né? Vem para o nosso corpo. O que nossos olhos estão vendo? Será que estão vendo alguma coisa boa ou estão vendo alguma coisa ruim, né? E também fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E o que nós temos falado ultimamente? Será que nós temos falado de coisas boas para Deus? Será que nós temos falado de coisas boas para as pessoas? Ou para provar que o nosso coração está cheio de coisas boas, né? Para provar que o nosso coração está andando segundo a palavra de Deus? Ou nós temos falado de coisas do mundo? Ou nós temos falado das coisas visíveis? Porque se nós tivermos falado para as coisas visíveis, certamente nós não estamos focados muito na palavra de Deus, né? Deus não precisa de nossas respostas para nos conhecer ou saber o que vai em nosso coração, mas nós precisamos saber o que Deus tem visto dentro dele, dentro do nosso coração. É o que eu acabei de falar. O que tem dentro do nosso coração? Está agradando a Deus? Está agradando mais a Deus ou está agradando mais o mundo? Então a gente precisa dar uma refletida, né? O que tem dentro do nosso coração, o que Deus tem visto dentro do nosso coração. Como eu falei, nossos pecados estão perdoados, mas o nosso coração está andando segundo o coração de Deus. Por isso, quando estamos abertos a nos examinar à luz do seu Espírito, à luz das suas palavras, podemos ouvir a opinião de Deus ao nosso respeito, podemos receber dele capacitação sobrenatural para sermos conduzidos e reconduzidos ao caminho certo, né? Então a gente pode ser capacitado a andar no caminho de Deus. Se alguém não está desviado, se não está andando no caminho de Deus, a gente pode ser capacitado a andar no caminho de Deus, apesar do momento que a gente dá ouvido a palavra de Deus, né? Márcio, a palavra está no Salmo 139, viu? Desculpa aí que deu um BOzinho aqui, eu não consegui enviar o convite para você, mas a palavra está no Salmo 139, todo o Salmo, tá bom? Então a palavra podemos ouvir a opinião de Deus, né? Quando Deus chegou lá na casa, acho que Ezequiel, né? Ele falou que ali havia
salvação naquele dia. Por quê? Porque Ezequiel decidiu naquele dia se arrepender e repartir os impostos, acho que eram os impostos, se eu não me engano, que ele recebeu do povo. Ele decidiu dar de volta, né, o imposto ao povo. E naquele dia Jesus, né, deu a opinião dele ali e falou, né, esse dia há salvação nessa casa, né? E Jesus reconduziu, digamos assim, uma prostituta ao caminho dele. Quando levaram ela lá, que todo mundo queria jogar pedra, que ele falou: atira a primeira pedra aquele que tiver pecado, né, que ninguém atirou, que todos eram pecador. O que ele falou? Ele falou: vá e não peque mais, né? Então ele conduziu ou reconduziu aquela mulher ao caminho certo, né? Quando Deus nos confronta, o confronto nada mais é do que colocar você diante de você mesmo, sem máscaras, como diante de um espelho, né? Quando Deus fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, Ele está nos confrontando. O que nós temos feito, né? Se eu parar aqui e pedir para vocês, né? Eu vou pedir para vocês, né, fechar os olhos aí por 10 segundos e perguntar para vocês mesmos, né, o que a gente tem feito nos últimos dias para agradar o coração de Deus, né? O que nós temos feito? Pensa aí, 10 segundinhos, eu vou marcar aqui 10 segundos. O que o nosso coração tem feito para Cristo? O que nós temos, se nós temos conduzido ou temos sido conduzidos à vontade de Deus? Fecha esse outro meu. Ele não quer nos acusar, né? Jesus não quer nos acusar. De maneira nenhuma, né, Jesus nos acusa, Ele aponta para nós, né? Ou jogar na nossa cara os nossos defeitos e limites. Nós somos limitados, a própria palavra de Deus fala que nós somos limitados. Nós somos de 46 anos, muito limitados a respeito dos pensamentos de Deus, né? Os pensamentos de Deus são infinitos, né? Os pensamentos de Deus são, de certa forma, por nós a gente nem imagina o que passa, o que Deus planeja para nós, né? Os defeitos de mim, mas quer, na verdade, pedir a nossa permissão, né? Então Jesus, quando Ele pede para nós nos olharmos para nós mesmos, Ele quer pedir a nossa permissão, porque Ele nos deu o livre-árbitro, né, para a gente fazer o que quiser. Está escrito na palavra lá em Coríntios, né? Ele fala que tudo Ele pode fazer, mas cabe a Ele escolher o certo a fazer, né? Não de qualquer jeito, mas fazer o que é certo. Ele não quer nos acusar ou jogar na nossa cara, né, os nossos defeitos e limites, mas quer, na verdade, pedir a nossa permissão para transformar aquela deficiência ou limite em algo perfeito e pleno como Ele é. Então, a gente tem uma deficiência, né? Se a gente abrir a Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, a gente vai ver que a gente tem uma deficiência. A gente vai ver que nós temos uma tendência a seguir as coisas mundanas, né? As coisas carnais, digamos assim, como a Bíblia fala, né? Eu não estou aqui inventando palavras, eu estou aqui falando o que a Bíblia fala. Então a Bíblia fala dos limites do nosso espírito e da nossa carne. Então, lá em Gálatas, né, 5, a partir do versículo 19, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Fala assim, aí fala a partir do versículo 19: porque a obra da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas,
ainda fala: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Então Deus, Jesus, ele vem para nos corrigir, ele vem para tirar essa deficiência de nós. Né? E no lugar dessa deficiência ele coloca o fruto do Espírito, que fala: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Então não sejamos cobiçosos das coisas mundanas, porque tudo que está aqui no mundo vai ficar, vai passar. Riqueza, né? Carro, TV de 50 polegadas, tela plana, tudo que imaginar que tem no mundo, tudo isso vai passar. A única coisa que tem no mundo, que ficou no mundo, que está se cumprindo, que não passa de maneira nenhuma, é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus está aqui, né? Segundo aí é um dos livros mais vendidos do mundo e mais atualizado. Tudo que está na palavra de Deus aí é atualizado com o cotidiano de hoje. E está acontecendo, não é isso? Portanto, nunca resista ao confronto de Deus. Né? Se Deus te confrontar, meu irmão, dê ouvido a Deus, dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido à santidade do Espírito Santo, porque Ele fala ao nosso coração. Né? E muitas vezes a gente não tem tempo para o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala: depois eu leio lá a palavra de Deus. Hoje eu preciso descansar porque eu estou cansado. Hoje eu cheguei sexta-feira, último dia da semana, eu preciso descansar. Aí Jesus, imagina se Jesus tivesse ido para a cruz, né? Eu sempre faço essa comparação. Não sei que dia que Jesus foi para a cruz, mas imagina que tenha sido uma sexta-feira e Jesus fala assim: hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou para a cruz não. Não vou morrer por vocês hoje, né? Porque eu estou cansado. Então deixa vocês aí mais um pouquinho sofrendo aí, porque vocês não merecem perdão. E a palavra de Deus fala o quê? A palavra de Deus fala que se não fosse a morte de Jesus na cruz, nós seríamos eliminados, né? Nós não teríamos perdão, porque homem nenhum consegue seguir a lei, né? Homem nenhum consegue cumprir os mandamentos de Deus. Então, por isso Deus mandou o seu Filho Jesus para nos dar a oportunidade de nos arrependermos, né? É mais fácil de nós errarmos e nos arrependermos e tentarmos não errarmos de novo, né? Pedir perdão a Deus: Senhor, me perdoe, e não tentar fazer aquele erro de novo. Amém? Não engane a si mesmo, imite o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Clame, pedindo a Deus: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, um versículo rápido que a gente pode orar, a gente pode pedir a Deus, né, falar diretamente com Deus. A gente tem essa permissão de falar com Deus. A gente não precisa ficar fazendo outros tipos de atitude para poder falar com Deus. Amém? Quando Davi pede no versículo 24, guia-me, ele está submetendo a Deus e as suas vidas ao caminho eterno. Então ele está entregando a vida dele ao caminho, à vontade de Deus, né? Ele não está colocando a vontade dele acima da vontade de Deus. Ele está falando: guia-me, Senhor, me leva no caminho, né? Me guia pela tua vontade. Ele acha graça diante de Deus, né? Ele acha graça porque ele sabe que as coisas de Deus são boas e são eternas. As coisas de Deus não são passageiras, né? Desde o princípio, se a gente lê lá, desde Gênesis, você vê que as promessas de Deus vêm se cumprindo. Todo o Velho Testamento fala de quê? Aponta para quem? Aponta para Jesus, né? E assim vem até os dias de hoje. Veio Jesus, morreu na cruz, nos salvou, graças a Deus por isso. E a palavra de Deus continua sendo firme, sendo fiel e não retrocede a palavra de Deus. Amém? Submeta-se a Deus. Hoje Ele quer nos santificar.
nos conduzir em toda a área da nossa vida, no caminho eterno, né? A gente tem que se santificar diante de Deus, para a gente alcançar a eternidade, para quando a gente sair desse mundo aqui, porque esse mundo aqui é passageiro. Esse mundo aqui que a gente vê, tudo é passageiro, né? Quando Deus falou para Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu, né? Que mostrou as estrelas do céu e falou: te darei nações, filhos como as estrelas do céu e a areia do mar. O que ele quis dizer com aquilo dali? Ele quis dizer que o povo que vinha para a terra era um povo santo, era um povo que vinha do céu, né? Ia passar na terra. Nós aqui estamos só numa passagem, nós somos santos, somos um povo escolhido de Deus. Então foi isso, quando Deus pediu para Abraão olhar para o céu, olhar para as estrelas, ele quis falar isso, ele quis falar que a gente é um povo santo, a gente veio lá de cima, Deus permitiu que a gente vivesse nesse mundo aqui, nessa maravilha que ele fez para nós, né? Mas muitas vezes a gente não dá o devido valor às coisas que Deus tem feito para nós. Muitas vezes a gente é desobediente, a gente trilha outros caminhos, né? Achando que está no caminho certo, e Deus, com tudo isso, ele se entristece, mas ele não desiste de nós, né? Se a gente entregar o nosso caminho e pedir para ele nos guiar, ele vai nos guiar pelos caminhos de verdes pastos. Amém? O caminho eterno é andarmos sob as pegadas de Jesus, trilhando os caminhos que ele preparou para nós, sem desvios, sem atalho, buscando ser como ele foi. Jesus deve ser o nosso modelo, né? É Jesus que deve ser nosso modelo. Eu não tenho nada contra ninguém, mas muitas vezes a gente busca um modelo de vida em outras pessoas, né? Em artistas, digamos aí, em cantores, em algumas coisas. Mas não são esses cantores, não são esses artistas que vão dar a nossa salvação. Quem vai dar a nossa salvação é Jesus. Quem vai dar a nossa salvação, ele deu a nossa salvação na cruz, né? Então Jesus é o nosso modelo de vida. Nós temos que seguir a Jesus, nós temos que fazer o que ele fez. Quando ele falou: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga, é pegar a nossa cruz, né? É dar atenção à palavra de Deus, é carregar a cruz do nosso irmão. Jesus carregou a nossa cruz. Aquela cruz que ele carregou ali foi o nosso pecado, foi os nossos erros, né? Foi a nossa teimosia, né? Foi a nossa desobediência, foi a nossa falta de conhecimento, ou até mesmo falta de coragem para ler a palavra de Deus. Ele carregou naquela cruz. Então quando ele fala: ei, pega a sua cruz e me siga, vamos carregar a cruz. Vamos falar mais da palavra de Deus e falar menos das coisas do mundo, né? Vamos encher o nosso coração da luz de Deus, né? Vamos levar essa inspiração falando do Evangelho de Deus. Jesus deve ser o nosso modelo, nossa inspiração, a razão da nossa vida, a nossa verdade, o nosso caminho eterno. Como ele mesmo declarou em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho se não for Jesus. Jesus, se tivesse outro caminho, bom, enfim, a própria palavra de Deus, acho que acho que é Atos dos Apóstolos, né? Que fala que se tiver, não lembro qual que é o livro, que se um anjo descesse do céu e que se apresentasse outro evangelho para nós, a gente não deve crer em outro evangelho. A gente deve crer no evangelho que ficou para nós, que está aqui, o testemunho de um pai para filhos, né? Não é para um filho, é para filhos, né? É em Gálatas, acho que não lembro o capítulo agora, mas essa passagem está em Gálatas. Amém? Eu vou colocar um pequeno louvor aqui e quero que vocês abram sua Bíblia em Salmos, livro de Salmo 139, e veja o versículo 23 e 24, tá bom? Eu vou colocar um louvor rapidinho aqui, 139, e peço que vocês leiam esse versículo 23 e 24. E orem, se possível, tá? Orem, saiam das suas cadeiras, se ajoelhem ou andem pela casa com seus familiares. Orem a Deus, se agarrem à presença de Deus,
fora. Amém? Olhem para vocês mesmos. Deus hoje está pedindo para vocês fazerem uma para nós fazer uma autoavaliação do nosso coração. Te entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, como você, seu amor me chama. Sua morte na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos, eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor em poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Amém? Então, Deus hoje está nos capacitando. Ele está trazendo sobre nós uma nova unção. Ele está trazendo sobre nós um ensinamento de que nós devemos entender, né? Tudo que a gente vê, o nosso corpo absorve. Amém? Deus, Ele não quer saber do nosso passado, né? Deus, Ele não quer saber dos nossos erros. Ele quer saber do nosso coração, se o nosso coração está arrependido, se está nele verdadeiramente. Amém? Tem um louvor que fala: aquele que vê o meu presente não conhece o meu passado, né? O nosso passado está perdoado. O nosso passado foi perdoado por Jesus. Agora cabe cada um de nós andarmos verdadeiramente na presença de Deus, né? Não fingindo, fazendo de conta, né? Um dia na igreja e um dia no mundo, né? Achando que Deus não está vendo isso. Tudo Deus vê. Não há nada coberto que Deus não consiga ver, não consiga sondar. Não há um coração que Deus não consiga sondar. Amém? Ele esquadria nossos rins. Ele sabe de tudo que nós fazemos. Mas Deus, Ele não invade o nosso coração. Apocalipse 3, Jesus fala que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas Ele está batendo na porta. Jesus bate na porta antes de entrar. Ele é cavaleiro. E assim como existe o bem, Jesus, cavaleiro, existe o inimigo, existe o diabo, que esse não bate na porta. Esse invade lares, esse invade casas, esse destrói vidas, né? Esse corrompe vidas, esse leva famílias à destruição, destrói infâncias de crianças, né? Ele não quer nem saber se a gente pode fazer tudo ou não quer nem saber se a gente está na presença de Deus ou não. Quanto mais estamos na presença de Deus, mais Ele quer nos atrair para o mundo, porque o pensamento dele é destruir a criação de Deus. O pensamento dele é destruir o povo que Deus tem criado. Amém? Mas nós somos fortes, nós estamos na presença de Deus, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele desceu ao inferno e pegou a chave da morte, da vida, e levou, está com ele. Ele trancou a serpente e ela não vai nos atingir. Mal algum vai chegar em nossas portas, porque Jesus, Ele nos cobre com o sangue dele, Ele nos cobre com a sua alma, né? Jesus está aí, né? Como diz o outro louvor que fala:
Esqueci, mas é isso aí, amém? Deus abençoe a todos. Desculpe algum erro de comunicação aí, que essa palavra possa ter chegado em vocês, que Deus tenha tocado, que o Espírito Santo tenha feito companhia sobre a casa de cada um e sobre a vida de cada um, amém? Deus abençoe, boa noite. Vou deixar vocês agora com meu irmão e líder Marciano. Tchau, beijo.